Eu queria aproveitar esse gancho para a gente tentar desvendar exatamente o que aconteceu para o Flamengo ter mudado tanto. Foi só ambiente, só clima, ou o Felipe Luiz conseguiu mudar alguns posicionamentos ali, principalmente no setor de marcação, para marcar mais adiantado, colocar o time mais para frente, liberdade de movimento, para fazer o Flamengo ter um primeiro tempo tão superior. Depois o Corinthians melhorou no segundo, mas no primeiro tempo o Flamengo esmagou o Corinthians e até lembrou de alguma forma alguns momentos do Flamengo do Jorge Jesus, assim, apertando a marcação. Qual o segredo, Casão? Não, tô calmo, Danilo, tô calmo. Em alguns momentos de relance, sabe? De relance, assim, os caras correndo pra cima da bola, mais ou menos assim, tá? Tem um caminho como daqui até a Lua, eu sei, eu tô tranquilo. E aí, Casão? Não, cara, a primeira parte é essa do ambiente. Assim que o Tite foi demitido, com certeza os jogadores se sentiram mais aliviados, mais leves. E não é porque, na minha visão, eles estavam contra o Tite. É porque a coisa não estava andando mais, cara. Fica insistindo, a coisa não anda, não consegue tirar mais nada do jogador, começa a cansar, o jogador começa a ir pro treino forçado, sabe? Puta, tem treino agora, puta, tenho que ir lá treinar. Quando começa assim, cara, a coisa não vai dar certo. O jogador, como qualquer profissional, você tem que acordar de manhã e tá a fim de ir lá treinar. Vontade de rever os caras, contar alguma história, dar risada e treinar. E o Flamengo estava ao contrário. Então, limpou a área, ficou tudo mais leve. A escolha do Felipe Luiz também foi perfeita para os jogadores. Aí, cara, assim, ele fez um esquema tático completamente diferente do Tite. O Tite ficava com aquela dúvida: um ponta direita aberto, ou o Gerson fazendo a direita e vem para o meio, ou coloca alguém fazendo a esquerda e vem para o meio. Bruno Henrique volta para marcar o lateral. Cara, ele colocou dois volantes, né? Dois volantes e um volante que sai pro jogo, coloca a dinâmica, que é o De La Cruz. De La Cruz é um cara que sai pro jogo, coloca dinâmica no jogo, ele acelera. Você colocou dois caras criativos, né? O Gerson e o Arrascaeta, e não foi coincidência do Gerson e o Arrascaeta, na minha visão, terem sido os dois melhores jogadores do Flamengo. Porque os dois jogaram na posição que eles jogam. Os dois jogaram na posição que eles jogavam quando era o Jorge Jesus. Quando era o Jorge Jesus, era isso. Era o Arão. Quem era o outro cara do meio? Arão. Tinha mais um. Gerson Arrascaeta. Hã? Thiago Maia. Não, teve uma época que jogou o Everton Ribeiro também, né? Também. Tinha Everton Ribeiro, Arão, Everton Ribeiro, Gerson. Diego Ribas. Exatamente. Tinha o Arrascaeta e o Gabriel e o Bruno na frente. Era um time 4-4-2 clássico, com um volante só de marcação. O segundo volante é de aceleração, de dinâmica, ou é de criatividade, quando era o Everton Ribeiro, era de criatividade, e o Bruno Henrique e o Gabriel na frente. Ele repetiu aquilo que o... E o Alexandre era o Felipe Luiz. O Alexandre era o Felipe Luiz da vez. Então ele colocou, ele tentou refazer aquilo que os jogadores se sentem melhor em fazer e que deu certo por muito tempo. E que deu muito certo. Aquele esquema lá. E lá na frente, o Bruno Henrique e o Gabriel. Eu vou te falar uma coisa. Pelo Gabriel ter ficado muito tempo sem jogar, pelo Tite não ter tido nenhum pouquinho de boa vontade de tentar recuperar o Gabriel, o Tite não teve nenhum pouquinho, nenhuma gota de boa vontade com o Gabriel. Aconteceram dois lances que, se fosse já o Gabriel jogando há mais tempo, sairia dois gols, que era... foi um cruzamento pro Bruno Henrique, que ele entrou do lado esquerdo e cabeceou pro gol, a bola pegou em cima da trave e foi embora. O Gabriel estava no meio, sozinho. Era só ele ajeitar e o Gabriel ia fazer o gol. Em 2019, ele cansou de fazer isso, porque tem entrosamento. Você joga junto com o cara o tempo todo, você vai sabendo que o cara vai estar lá, você vai seguro, ele ia dar o passe pro Gabriel. E o segundo foi aquele do Gerson, que ele perdeu o gol, que o Arrascaeta encontrou o Gerson, o Gabriel estava no meio. O Hugo saiu, o Gerson com a bola, o Gabriel ali pedindo a bola e o Hugo fora do gol.
Se o Gerson toca para o meio, o Gabriel só dá um tapinha para dentro. Por que o Gerson não fez essa jogada? Por causa que o Gabriel não está jogando há muito tempo, então ele não tem, eles não estão com entrosamento e o cara não tem na cabeça a posição daquele cara que está jogando. Se tivesse o Pedro, talvez ele passasse, porque o Pedro estava jogando há mais tempo. Então, teve duas jogadas, fora todas aquelas que o Hugo pegou, bola na trave, teve essas duas jogadas que não aconteceram os gols, porque o Gabriel não está jogando há muito tempo no time do Flamengo, e tanto o Gerson como o Bruno Henrique não tinham na cabeça o posicionamento do Gabriel mais, porque é questão de entrosamento. Senão o Gabriel faria 2 gols e seria 3-0. Não, seria 3-0. O Corinthians também poderia ter feito. Mas eram 2 jogadas que o Gabriel ia ficar ele e a rede. Né? Se o Bruno Henrique passa e se o Gerson passa. Então, aos poucos, vai dar tempo, por exemplo, para o Felipe Luiz recuperar esse entrosamento. Porque isso aí já está na memória dos caras. O Gabriel só precisa ter sequência de jogos. 2, 3, 4 jogos com o Gabriel jogando, com o Bruno Henrique, Arrascaeta e Gerson, o entrosamento dos 4 volta rapidinho. Porque eles já têm isso na memória deles, né? Na memória de jogo, na memória de posicionamento, de característica de jogo. 3 jogos juntos, os caras recuperam esse entrosamento. Ô Danilo, deixa eu aproveitar o que disse o Casão para te perguntar sobre Gabigol. Como é que você acha que foi o Gabigol, tanto em rendimento quanto em comportamento? Porque ele é um jogador muito importante, muito decisivo, que teve afastado na época do Tite, voltou titular com o Felipe Luiz. Me parece que foi importante no jogo, né? Ele fez um bom jogo, considerando que a outra opção e que o Tite insistiu algumas vezes era o Carlinhos, que nem poderia jogar nessa Copa do Brasil, aí a gente vê a diferença que é, né? Porque uma coisa assim, você tinha o Pedro, beleza, eu entendo o Gabigol no banco quando você tem o Pedro. A partir do momento que machuca o Pedro e ele insiste no Carlinhos, aí é realmente difícil defender. A única coisa que dá pra gente contextualizar aqui, para tentar ser o mais justo possível, às vezes que o Gabigol teve chance com o Tite, ele não correspondia, tanto no aspecto de intensidade quanto no aspecto técnico. Mas ainda assim, na comparação com o Carlinhos, eu insistiria 1000 vezes com o Gabigol e tentaria dar uma chance para o Carlinhos. Eu faria ao contrário do que o Tite fez. E aí hoje o Gabigol entrou, aliás, me surpreendeu, porque na coletiva o Felipe Luiz tinha dado uma letra que me fez entender que o Gabigol ia ser banco. Ele falou assim, quando eu perceber que o Gabriel é aquele Gabriel, ele vai recuperar o espaço. Então eu pensei, o Felipe Percebeu Luiz vai rápido, né? banco. Pois é, foi em 48 horas o Gabriel recebeu a chance, foi titular, se movimentou bem, teve aquele lance de letra ali, a chaleira que ele quase fez o gol. Teve em alguns outros momentos que eu achei que ele, se fosse o Gabigol de antigamente, teria feito o gol, num facão ali que ele fez com o Bruno Henrique passando a bola para ele, o Gerson também teve uma bola. Mas eu gostei da participação do Gabigol, achei que deu uma dinâmica legal para o ataque do Flamengo. E assim como todos os outros jogadores, o que me chamou a atenção realmente foi a intensidade. E, de novo, eu não quero aqui dizer que porque o Tite saiu, os caras estavam querendo derrubar nem nada, mas é porque realmente foi um time mais intenso, foi um time que correu, que teve mais vontade, inclui-se nesse aspecto o Gabigol. E aproveitando, falando do Gabigol aqui, pelo amor de Deus, eu não aguento mais impedimento por centímetros ou por milímetros. É um negócio assim, não dá. Esse gol do Gabigol, ele não tira vantagem nenhuma. A lei de impedimento, ela existe para o atacante não tirar vantagem da sua posição em relação ao zagueiro. Qual era a vantagem do Gabigol nesse lance? Eu sei, é a regra, o VAR fez correto, traçou a linha e estava ali 1 centímetro, 1 milímetro para frente, então beleza, não estou contra a regra. A questão é, se a gente tem uma nova tecnologia para avaliar a posição do jogador, como é o caso do VAR, se a gente tivesse ainda a melhor tecnologia possível, que nem é o que a gente tem, a regra não pode mais ser a mesma. Essa regra foi criada quando o bandeirinha olhava na lateral, levantava a sua bandeira por ver o cara numa distância ali X, e aí como você estava no olho nu, não tinha como você definir, vou dar impedimento com 10 centímetros, vou dar impedimento com 5. Era, se o juiz visse na mesma linha, deixava, não era a mesma linha, levantava, acabou. Agora, com o VAR, que consegue medir centímetros, essa regra precisa mudar. Não há vantagem nenhuma no Gabigol, do jeito que ele estava, no gol que ele fez. O gol deveria não porque é a regra, mas essa regra para mim
não poderia mais existir com a tecnologia que a gente tem hoje em dia no futebol. A gente está vendo lances do jogo, mas a gente tem o exato momento da anulação, né? O frame, o print, da hora que o VAR considera ali que o jogador está por centímetros à frente, o Gabigol, e o gol acaba sendo anulado. A gente vai colocar daqui a pouquinho o momento da anulação do gol do Gabigol. Casão, você concorda com o Danilo? Eu já adianto aí, a gente está vendo o lance do gol, porque eu concordo absolutamente, porque ele não leva nenhuma vantagem, né, Casão, do pouquíssimo espaço que ele está na frente ali. E tem outra. Eu defendo essa tese do Danilo há muito tempo, até porque eu fui centroavante, né? Então eu olho isso daí e eu falo, cara, eu já falei muitas vezes que o VAR no Brasil trabalha contra o gol. O VAR trabalha para anular gol aqui no Brasil. Ele não trabalha para validar o gol. Ele fica procurando coisinha, um dedo, uma unha para anular o gol. Aquela posição do Gabriel com o Félix Torres, se eu não me engano, os dois estavam na mesma condição de ir na bola. Um pedacinho do ombro do Gabriel um pouquinho para frente não deu nenhuma vantagem para ele chegar antes. Na bola, é o Gustavo Henrique, né? É nada. Eu acho que é o Hugo, não é o Hugo? É o Hugo, lateral esquerdo. É o Hugo, lateral esquerdo. Hugo, então, lateral esquerdo. Tá o pé e tá o ombro ali na frente. Cara, a única coisa que tá diferente e que tá na posição correta, não está impedido, é que o Gabriel está indo na direção da bola. E o Hugo, ele está ao contrário. Então o Hugo ia ter que girar para ir na bola. Mas não é esse pedacinho de ombro do Gabriel que deu a vantagem. O que deu a vantagem ao Gabriel é porque ele é centroavante e acredita sempre que a bola vai sobrar para ele. E o lateral nunca acredita. O lateral fica vendo a jogada. Isso é uma coisa de característica de posição de jogador. Eu fui centroavante, eu sei disso. O meu companheiro chuta, o único cara que acredita que o goleiro vai soltar é o centroavante. O zagueiro sempre olha e acha que o goleiro vai segurar. Aí o goleiro solta, o cara faz o gol, a bola na trave e o cara fez o gol. O Gabriel é centroavante, ele foi achando mesmo que dava para pegar a bola, que ia ser um cruzamento que ele ia conseguir pegar. Não tem vantagem nenhuma aí. É só a regra que tem que ser cumprida. Ela foi cumprida, como o Danilo falou. Ela foi cumprida, tá certo, a regra é essa, mas a regra tem que mudar. Porque a lei do impedimento é essa. O atacante, para a jogada, se o atacante está levando vantagem numa posição irregular. Ali não tem vantagem, né? Ali não tem vantagem nenhuma. Zero vantagem. Em relação ao Gabriel, sabe por que o Felipe Luiz escalou o Gabriel? Se ele deu a coletiva e deixou essa impressão que ele iria esperar e de repente no outro dia ele escala? Porque ele deve ter chamado o Gabriel para conversar. O Gabriel era o típico jogador, nessa questão da chegada de um treinador, que a decisão de colocá-lo para jogar ou não era conversando com ele, não era em campo no treino. O Felipe deve ter chamado o cara e falado assim, Gabriel, e aí? Você tá com vontade de jogar? Você tá afim de jogar? Cara, eu vou fazer um esquema parecido com aquele que nós jogamos em 2019. Vai ter o Gerson e o Arrascaeta, você e o Bruno na frente. Vamos tentar fazer aquele entrosamento. Você tá motivado? Você tá afim? O Gabriel falou para ele, claro, Felipe, tô afim, quero jogar, vou me entregar, vou fazer tudo o que eu posso. E aí foi escalado. Não foi dentro do campo, não foi mudança tática, ou que o Felipe percebeu, nossa, como o Gabriel tá empolgado. Não, foi conversando. Você tá afim? Você tá afim de jogar? Você tá motivado? O que você quer? O que você quer, Gabriel? O Gabriel falou, pô, Felipe, eu quero jogar, eu tô afim de jogar, eu quero jogar. E ele colocou. Simples assim. Quero mostrar que eu posso, né? Tô aqui no banco louco para jogar. Cara. E aí, assim, você tem do time de 19, do time de 2019, lá do Jorge Jesus, tinham 4 caras no campo hoje. 4 caras do time de 2019, que eram exatamente os 4 caras que decidiam os jogos, que foram mais importantes na criação das jogadas, mais importantes na finalização das jogadas, mais importantes na artilharia das jogadas, que eram o Gerson, o Arrascaeta, o Gabriel e o Bruno Henrique, na mesma posição que o Jorge Jesus colocava os caras para jogar em 2019. Foi isso que o Felipe propôs para eles.
Não foi só com o Gabriel que ele conversou, obviamente. Eu falei que o Gabriel foi um papo particular ali. Mas depois que o Gabriel mostrou para ele que estava motivado e que queria jogar, ele conversou com o time que ele ia escalar e falou: gente, eu vou fazer esse esquema aqui. Eu quero facilitar para esses caras à frente aqui. E aí entra a marcação-pressão, diminuir o espaço, empurrar o adversário para trás, forçar o erro na saída de bola. Tudo que o Jorge Jesus fazia em 19, o Flamengo, o Felipe Luiz pediu para os caras fazerem. Claro, foi exatamente isso que foi o primeiro tempo. Não igual. Perfeito. O Danilo falou, calma, tem um aluno. Calma, gente, calma. Exatamente tem. Mas os 4 jogadores principais que jogavam com o Jorge Jesus estavam em campo exatamente para comandarem essa possibilidade de se aproximar do estilo de jogo que o Flamengo jogava em 19. Eu preparei aqui a escalação base de 19, tá? Diego Alves, Rafinha, Pablo Mari, Rodrigo Caio e Felipe Luiz. William Arão era o primeiro volante, daí jogava Gerson, Everton Ribeiro pela direita e também o De Arrascaeta. Alguém me perdi na escalação. De Arrascaeta pelo outro lado e o Bruno Henrique e o Gabriel Barbosa. É isso aí. É isso aí. Gabriel Barbosa e o Bruno Henrique. Assim, tinha muitos momentos que o Everton Ribeiro era o cara da direita que vinha para dentro, e muitas vezes o Everton Ribeiro era o segundo volante, com o Gerson fazendo a meia e pegando esse lado direito também. É exatamente como o Felipe Luiz tentou hoje. Por exemplo, o Dela Cruz fez o papel do segundo volante. Com o Jorge Jesus, o segundo volante nunca foi marcador. Só tinha um volante marcador. Isso o segundo aí, o meio campo ali só para... que soubesse jogar e tivesse criatividade de jogo. Só para repetir, porque eu travei ali na hora: Arão, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol, o fim do time. Tá falando o Felipe Luiz. Nós temos imagens da coletiva do técnico do Flamengo. Vamos ouvir. Podemos falar aqui de inúmeros outros jogadores que com um treinador pode ter mais minutos ou menos minutos, e isso é natural, né, no futebol. Então, o Gabriel foi uma escolha minha, escolha técnica, uma escolha que, como eu falei, eu sei o que ele pode me oferecer, imaginei como o adversário vinha jogar, imaginei como a gente poderia atacá-los, e o plano de jogo foi em cima dele como número 9, e com o Bruno mais aberto. Então, acredito que ele tenha feito um bom jogo, com certeza tem muito a evoluir, fisicamente, confiança mesmo. E a hora que ele, a primeira a entrar, ele volta a ser o Gabriel mentalmente e fisicamente, ele vai precisar de mais tempo. Talvez vai sentir no próximo jogo, porque não é fácil depois de tanto tempo sem jogar ter uma sequência, mas vou tratar dele e todos com muito carinho. Boa noite, Felipe. Luiz Machado, da Rádio Web Total. Felipe, parabéns pela vitória. Apesar do domínio completo do Flamengo, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, percebemos a dificuldade ainda de fazer finalizações ao gol. Tivemos aí apenas 7 finalizações ao gol, né? Que é uma dificuldade que o Flamengo já tinha, né, no comando anterior. No seu ponto de vista, o que o Flamengo precisa fazer para poder melhorar o setor ofensivo e poder ter mais efetividade, né? Uma vez que essa partida poderia ter sido um placar dilatado. 7 dentro do arco, você fala? 19 finalizações, 7 ao gol, no gol, ok. 19 finalizações, são muitas finalizações. Isso. Muitas finalizações. O que poder fazer para ajustar como é que fala? A mira, ajustar. Isso, tendo chances, tendo ocasiões de gol, a bola vai entrar. Então, o meu dever é fazer com que cada vez que os meus laterais cheguem no fundo, estejam 3 jogadores dentro da área. Meu dever é cada vez que o Arrascaeta pegar a bola, existam 2 jogadores atacando o espaço.
e por aí vai. Então, vão fazer gol sempre? Com certeza não. Pode ter certeza que tem dias melhores, dias piores, dias que você vai golear, dias que a bola não vai entrar. Existe um grande goleiro no gol, que foi meu companheiro também. Mas eu vi um time que criou muitas chances, que conseguiu finalizar e que incomodou o adversário em todo momento. Então, fiquei feliz porque é questão de tempo que a bola entre, porque a qualidade é extraordinária. Eu tenho uma máquina na mão. Qual?